Olá, quanto tempo, né? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Café com Canela. Eu sou Roger Bueno. Eu sou o Gabriel, sou designer da Celar. Isso aí. Cara, e o tema de hoje, ó, é essa coisinha aqui, ó. Tá vendo essa coisinha aqui? Ela pode ser seu maior amigo e também pode ser seu maior vilão, né? Hoje o tema abordado vai ser como as redes sociais podem afetar na sua produtividade, né? Esse vício em redes sociais. Então, vamos falar um pouquinho disso. Para começar, eu queria só deixar claro que isso aqui é meio que algo feito para roubar sua atenção, né? Então, é bem importante que a gente não tente lutar contra isso, porque isso foi feito para justamente conhecendo os nossos hábitos como seres humanos. Mas se a gente entender como é que isso funciona e conseguir evitar essas armadilhas que tiram a gente do foco. Tentar usar ao nosso favor, né? Tem um monte de gente, né, que, é muito boa, muito habilidosa, né, e trabalha lá dia e noite para conseguir prender a tua atenção. Você acha que você tá no Instagram ali, que você tá no TikTok, tudo aquilo ali foi muito bem pensado, tá? Para fisgar você. Então, assim, é gente muito boa mesmo, muito crânio que trabalha, né, com isso, que mexe com essa parte psicológica, com toda... É muita coisa. Inclusive, tem até uns jogos que... Na verdade, a maioria dos jogos usa isso para prender você, né? O League of Legends, por exemplo, ele é muito forte nisso, porque você entra no jogo e você começa a ganhar aí já começa a botar você com pessoas mais difíceis, né, pra nivelar. Uhum. Aí quando você pega, você já sente a dificuldade maior e você perde. Você perdeu uma, quero ganhar outra. Aí quando você Sair ganha, perdendo. você ganha a recompensa. Fala, Aí tem até um gatilho sonoro, você ganha uma recompensa. Você toda vez fica ansiando por aquilo. Tudo planejado. É o ciclo do hábito, né? Ali o Poder do Hábito, o livro O Poder do Hábito. Você já leu ele todo? Já assim, ele mostra direitinho como funciona, cara. Como a gente é como os ratinhos ali, né? Eles fizeram muitos testes ali com os próprios camundongos mesmo, ratos, para ver como o ciclo do hábito funciona. Né? Do gatilho, a rotina e recompensa, né? São três simples passos ali que criam o hábito, né? E com esses ratinhos lá, eles conseguiram perceber isso, e com o ser humano não é muito diferente, né? Explica esse negócio que tem muito tempo que eu não li, essa parada dos ratos aí. Então, cara, eles fizeram lá um experimento, né, com os ratinhos, onde eles colocavam um queijo no final de um túnel. Tinham vários túneis, assim, né, para o ratinho andar. Eles colocavam o queijinho, aí parece que tinha um sinal sonoro, que era o gatilho, que aí o gatinho, quando ouvia isso, ele já corria, porque ele sabia que lá ia ter o queijo. E aí eles começaram a fazer isso... para reparar se o seu ratinho conseguia encontrar, né? Eles foram analisando. Na primeira vez o ratinho ia indo para o caminho errado, tal, voltava, e depois de um tempo ele começou a ir já por hábito pelo caminho certo, né? Já entendia onde era e lá estava a recompensa no final. E assim, era instintivo. Na hora que ele ouvia o sinal, o gatilho, ele já... sem pensar, sem nada, sem pensar, instantaneamente ele já estava seguindo a rotina, né? Que é o que vem depois do gatilho. E porque ele sabia que no final ia ter a recompensa. Aí no meio lá, eu não lembro exatamente, mas eles fazem algumas coisas para meio que confundir não, eles colocaram no caminho, eles começaram a colocar um choque. O ratinho, quando passava, ele tomava um choque, né? Também, exatamente. Mas mesmo assim, ele sabia que tinha o choque, né? Depois de um tempo, assim, ele sabia que tinha um choque, mas ele ficava tão fissurado na recompensa que ele passava mesmo assim pelo caminho, mesmo tomando choque, e ia até o queijo. Então, é uma coisa assim, como a gente funciona, né? Então, mesmo que a gente saiba que vai prejudicar a gente fazer aquela rotina ali, né? A gente faz instintivamente pelo hábito, porque a gente só pensa na recompensa no final. Então, é por isso que a gente tem que ficar ligado. Porque no final das contas a gente sabe que isso aqui atrapalha, tira teu foco, tira... E tem uma teoria que fala assim que a gente age por 2 meios. Um é em busca do prazer e o outro é para evitar a dor. Uhum. E aí, eu não sei o que seria a dor de não mexer no celular, por exemplo. Ficar sem as informações que você quer, seria isso. Calma aí, a gente age por 2 meios. Um pela recompensa e outro para evitar a dor. Tem 2 tipos de pessoas, na verdade, né? Dizem assim. E algumas delas agem mais para evitar a dor e outras agem mais em busca do prazer. Sim. Eu acho, cara, que essa questão de evitar a dor é justamente no ponto onde você muitas vezes usa isso aqui para se distrair de algo que você não quer fazer. Essa seria a sua dor. Isso. Algo que você está fugindo. Você está fugindo de alguma coisa e você usa isso aqui
para te distrair, para você... Né? Então, acho que seria nesse sentido. Seria o choque do ratinho. Exato, você está fugindo do que você teria que fazer, né? Às vezes você não quer, você está lá, está procrastinando, você deveria estar estudando para sua prova, você deveria estar, enfim, desenvolvendo algum projeto ali que você precisa entregar e tal, mas aí você não quer aquela dor ali, aquilo que... Aí você usa isso aqui que vai te trazer aquela dopamina instantânea, né? É uma coisa mais prazerosa ali para o momento e acaba caindo no ciclo vicioso. Ele tá ali gatilho, recompensa, gatilho, rotina, recompensa e fica naquele ciclo. Você entrou para ver um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto e quando você vê já passaram-se 2 horas. Então, esse livro é muito bom porque quando você lê, você entende como é que os vícios funcionam. Exato. É questão de bebida, de... Exato. E ele mostra, o mais legal dele, cara, é que ele mostra como você pode mudar um hábito. Ele mostra como você consegue, a partir do gatilho, implementar uma nova rotina que no final vai te dar uma nova recompensa. Então, o segredo, né, a chave para mudar o hábito, tem um capítulo lá que explica isso, é você mudar a rotina. Você mudar a rotina, é o que está entre o gatilho e a recompensa. E aí você instaura um novo hábito e, obviamente, você vai colocar uma rotina que é saudável, que é prazerosa e que vai te fazer perder aquele hábito que você tinha que era ruim, por exemplo, um mau hábito, fumar, né? É um grande exemplo. Aí a pessoa, lá ele mostra alguns estudos que você primeiro precisa identificar qual é o gatilho, o que te faz seguir aquele hábito. O que é o gatilho, né? Aí, por exemplo, fumar, a pessoa às vezes começa a se sentir ansiosa. Aí aquilo ali é o gatilho, ela sente alguma coisa que automaticamente ela, por instinto, né, pelo hábito, ela já vai, pega o cigarro e já vai fumar. Então, e aí tem a recompensa que é aquele relaxamento. Então, quando você se sentir ansioso, você troca essa rotina, ao invés de fumar, você vai fazer alguma outra coisa para te deixar relaxado, para você ter algo parecido com aquela recompensa que você teria com o cigarro. Então, é meio que nisso. Aí, em vários outros aspectos, você aplica o mesmo princípio. A partir do gatilho, você cria um hábito que substitua aquele, que seja mais saudável, né? Que, enfim, não vai prejudicar, não vai te matar, e você tem uma recompensa no final. Eu não lembro de quase nada desse livro, porque eu li em 2017, não sei. Só que o que eu aprendi nele, eu vejo que eu sei hoje intuitivamente, porque eu li e enquanto eu li eu ia aplicando, sabe? Aquilo foi internalizando e meio que eu sei o que fazer caso eu caia num limbo desse. Entendi. Aí eu já tenho esse caminho que eu aprendi sem lembrar do que eu li, praticamente, porque eu peguei o hábito de aplicar os hábitos. Muito bom. Isso é muito bom, cara, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, às vezes a gente acha que, não, só tô fazendo essa vez, né? E isso que o livro deixa bem claro. Não é aquela vez ali. Você tem que tomar cuidado para não se tornar um hábito, né? Se não é uma coisa legal e tal. Porque a gente acaba, quanto mais a gente faz, mais a gente reforça esse hábito dentro da gente. Então, cada decisão que você toma é importante. Cada vez que você está ali diante do teu celular, que aparece uma notificação ali de um Reels, de um videozinho no TikTok, de alguma coisa ali que vai te puxar para dentro disso, você tem que estar ligado. Falar, cara, eu vou entrar mais uma vez. E imagino que todo mundo que está assistindo, que está ouvindo isso, consegue se identificar em algum momento, né, da sua vida ali, que perde horas e horas, por conta dessas pessoas super talentosas, como eu falei, né, que estão lá trabalhando justamente para fazer com que a gente fique mais tempo dentro de uma rede social, algo assim. Aí elas não estão nem se importando com os nossos objetivos, nossos planos e tal. Quem tem que ter essa preocupação somos nós. E saber que a gente não pode desperdiçar nosso tempo, porque a gente não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Só deixando uma ressalva aqui, procrastinar em pequena quantidade, assim, não é ruim, tá? Porque você ficar toda hora também sendo produtivo, isso é prejudicial, tanto para sua saúde mental, quanto para o seu próprio trabalho, porque você vai ficar mais cansado e não vai conseguir executar ele direito. Então, procrastinar em excesso, isso faz com que você seja prejudicado. Você deixa de fazer coisas importantes para estar fazendo besteira. Você ignora, na verdade, o que você tem para fazer, suas obrigações. Eu acho assim, no livro do Breno, ele deixa isso bem claro, né? Assim, a gente tem que viver o dia que a gente quer viver, né? Não o dia que vai acontecendo, vai levando, assim, né? O ideal é que você tenha o tempo para tudo. Você não vai estar todo momento também só sendo produtivo, só fazendo. Não, a ideia é que você viva através de uma agenda, onde você vai ter horário para trabalhar, horário para
ter um tempo de lazer, um momento livre. Então, você vai criar esse equilíbrio ali para você também não pirar, né? Porque, como você falou, não dá para você ficar só sendo produtivo, mas você tem que ser fiel à sua agenda, ao que você definiu. E sempre estar ajustando isso ali, né? Porque uma hora ou outra você acaba percebendo que você precisa fazer ajustes mesmo. Ah, não dá aqui, não estou conseguindo produzir o suficiente com esse tempo que eu defini, ou não estou tendo tempo de lazer o suficiente, então você está constantemente ajustando. Uma coisa interessante que a gente fazia antes, eu fiz com o João, só que eu acho que você já fez também, que era aqueles desafios de 21 dias, sabe? Uhum. E a gente fez justamente por causa desse livro. E aí a gente passava 21 dias fazendo uma coisa. No dia que eu fiz com o João, a gente fez um compromisso público, assim, que, segundo, pela nossa experiência, assim, quando você faz isso, você se compromete muito mais quando você expõe para as outras pessoas. Quando você fala, pô, Roger, eu vou fazer isso, é muito mais certo que eu vou fazer do que você falar, eu vou fazer isso só pra mim. Porque meio que eu tô colocando o julgamento dele sobre mim em risco ali, em xeque. Aí, a gente fez esse desafio de 21 dias, colocou lá no story, pô, galera, a gente vai fazer aqui todos os dias, tem que postar uma story mostrando o que a gente tá fazendo. E aí foi, 21 dias andando de bicicleta na época. Porque a gente tava sedentário, o João, eu acho que ele fez corrida, saiu pra caminhar, alguma coisa. A gente fez 21 dias. Teve uma vez, cara, que, pô, isso mostra que o cara tá firme, sabe? Porque eu acho que foi até no Ano Novo, não lembro. Foi uma festa que a gente tava na casa de um amigo meu, Marcos, um amigo nosso. E aí lá tinha uma piscina. Pô, a gente tava curtindo. E aí João tava no meio do desafio dele, porque ele fez depois do meu. Ele parou a festa do nada e começou a correr, porque ele tinha marcado esse compromisso comigo. Aí ele começou a correr pela festa. Aí a galera assim, né? Aí não, eu falei que ia fazer. Tô fazendo porque eu falei que faria. Porque ali era o último dia dele. Se ele perdesse, ele ia começar do zero. Putz, não dava. Até eu correria também. Tô nem aí. Aí a galera viu, né? Aí uma pessoa pegou, achou interessante e começou a correr com ele. Aí depois todo mundo correndo atrás dele. Forrest Gump? Por que você corre, Forrest? Run, Forrest. Por que você tá correndo? Não sei o que eu gosto. Foi muito engraçado esse dia, cara. Muito bom. Aí todo mundo começou a correr atrás. Mas é isso. E assim, o tema principal, né, disso é a questão das redes sociais mesmo, de como elas hoje em dia tiram muito, muito nosso foco, nosso tempo, produtividade. E, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E é todo mundo o tempo inteiro aqui, ó, com a cara no celular. E assim, a vida passa, né, cara? O tempo passa, você acaba não conseguindo cumprir com os seus objetivos, com as suas metas. Isso te traz ansiedade, frustração, depressão, né? Muitas doenças, muitas coisas aí que nessa parte mental mesmo acabam se aflorando. E a raiz do problema é isso, né? Assim, em muitos dos casos, cara, é difícil a gente até perceber. A gente, às vezes, está doente, né? Viciado, assim, e não sabe. Não sabe, não admite. O primeiro passo é esse, você aceitar. Falar, pô, isso aqui tá me prejudicando, isso aqui não tá legal, não tá certo. Isso é muito delicado, cara. É uma coisa assim que eu já passei por isso, não sei se você já passou também. Quando você tá naquele momento de baixa ali, assim, que você não tá bem com você mesmo, que você, sabe? E é muito complicado, porque você acha que isso aqui vai preencher algum vazio que você tem, e não vai, tá ligado? Não vai piorar as coisas, vai piorar muito, muito. Tem até um vídeo que eu até mostrei para o João, de como funcionam os vícios, como eles funcionam, de como a pessoa vai entrando cada vez mais no fundo do poço, assim. Aí não sei se cabe colocar aqui, é uma ilustração, foi um professor que é especialista em, esqueci o nome, eu esqueci como se chama, mas enfim, é um professor que fez essa ilustração e, cara, você assiste aquilo e fala, caramba, complicado, né? Como o vício funciona. Porque na primeira vez você tem aquele pico de prazer, né? Na segunda vez já não vai te dar aquele prazer tão grande. Aí na terceira, mas você sempre vai buscando, você quer de novo. Você acha que sempre você vai te remeter àquilo. Cada vez mais é pior, não vai, sabe? Não te traz mais aquele prazer e te traz mais sofrimento, tristeza. Você se percebe, você fala, caraca, outra vez eu tô aqui, gastando meu tempo nisso aqui. Eu estou outra vez sem conseguir ter um dia produtivo, criei minha lista do que fazer pela manhã,
né, me comprometendo ali a fazer as coisas que eu preciso fazer, e chega no final do dia, mais uma vez, eu não cumpri. Outra coisa é que você se compara também, né, com a rede social. Quando você abre uma rede social, você olha, vê a galera fazendo um monte de coisa, você acabou de acordar. E aí... É bem interessante, eu acho, não pegar no celular quando você acorda, mas eu não consigo fazer isso. Eu acordo e já vou ver as notificações, ver aqui o e-mail que eu tenho. E aí entro no limbo, aqui meia hora. Sim. É um tempo ali que você podia estar produzindo, fazendo alguma coisa e foi. Passou. É complicado, cara. Você já usou aqueles aplicativos que tem de... Não sei se é bloqueio de tempo. Já. Só que eu nunca funcionou com isso. Já usei. Eu desinstalava o aplicativo pra mexer. Né? Então, às vezes acontece. Cara, mas eu já me peguei assim... Você tem uma ideia, cara, de eu olhar, né, no final do dia, eu vi que eu já tinha tentado clicar no link do Instagram 67 vezes, ao longo do dia. Aí eu clicava e falava, é o gatilho, né? Tipo, e é instantâneo. É assim, eu tava entrando na rotina, sem perceber. Então, alguma coisa despertou o gatilho, talvez o barulhinho da notificação, é o gatilho, né? Pum, chegou alguma notificação no Instagram. Nossa, eu percebo muito isso, porque quando, por exemplo, eu tô mexendo no Instagram, saio do Instagram, bloqueio o celular. É o gatilho. Mas é uma notificação tão inútil, cara. É tipo, uma pessoa que você nem segue postou alguma coisa. Parece que eles procuram alguma coisa pra quando você bloqueia o celular, eles mostrarem pra você voltar. Sim. Tem um documentário, Gabriel, que é muito bom. Tá disponível na Netflix. Isso. Não sei se é o Dilema das Redes. Eu acho que é. Tá disponível na Netflix. Ele conta um pouco disso, né? De como eles lá trabalham para criar elementos para te fazer entrar te despertar gatilhos para você entrar na rotina de ficar ali preso nas redes sociais. Então, tipo, eles ficam tentando te fisgar mesmo, né? Esse barulhinho que você escuta não é à toa. Essa notificaçãozinha não é à toa. E eles sabem quem essas pessoas super talentosas estão lá trabalhando. Inclusive, isso aí, tem muita gente que acabou deixando de trabalhar lá, né, nessas redes sociais aí, justamente por isso, não concordar muito com tudo o que é causado, sabe? Com mexer com essa parte psicológica da gente. Isso tem uma parte do design que é bem polêmica por causa disso. Porque a gente tem que tomar cuidado com a questão do design ser apelativo demais, por exemplo. Manipulador, né? Isso. Por exemplo, o Instagram. Se eu fosse fazer um Instagram, desenvolver lá a interface. E eu coloco os termos e condições bem pequenininhos para que a pessoa passe despercebido alguma coisa lá. E ela pegou e assinou os termos. E aí disso é antiético demais, porque você está usando de um recurso... Assim, você colocou lá as informações, mas você não está deixando... Você sabe que a pessoa não vai ler, né? Porque as chances são muito pequenas. Você deixa em meio oculto, assim, para o cérebro da pessoa. Então, tem que ter esse senso de ética na hora de criar interfaces também, tudo isso. Você deixa algo... Quando, por exemplo, a Netflix usa uma questão de... Quando você vai assinar o plano, ela deixa o plano premium já selecionado, né, como padrão. Aí depois você pode mudar para o padrão se você quiser. Só que ele deixa lá, quando você vai criar sua conta, o premium está marcado ali. Sim, se você passa sem perceber, você faz a assinatura premium. Isso, eu acho que ainda está no limite, assim, de ético. Isso é beleza. Mas se ela deixasse algo, sei lá... Oculto, né? Isso. Algo oculto. Você pagou, pronto, quando veja, você já assinou e tal, realmente. Isso assim. Os caras usaram bem. Sim, sim. E isso, assim, não deveria ser nenhuma coisa só para contar com a consciência, né, de quem tá criando, mas sim você ter leis ali, você ter... Eu não sei como não sou leigo nessa parte. É muito subjetivo, sabe? Eu não sei como é que daria para colocar uma lei nisso. Também não. Assim, é porque esse mundo digital, ele é muito novo. E assim... É muito complicado, porque além de novo, ele é muito grande, né? Um universo que tem muitas vertentes, assim, tá todo mundo no digital hoje. Então, acho que o próprio direito, né? A própria justiça, assim, não conseguiu evoluir a ponto de criar todas as ferramentas jurídicas necessárias para delimitar, né? Todos os direitos e deveres ali dentro do mundo digital, né? Então, tá tudo numa evolução ainda. E é difícil alcançar, né? Porque Sim, e evolui, né? Agora vem metaverso e tal, então é muita coisa rolando, né? Exatamente, é muita coisa rolando e os órgãos competentes, acredito, né? Eu sou leigo, como eu falei, era interessante nesse momento a gente ter alguém que entende, né? De direito, principalmente que já fosse mais voltado para essa área de tecnologia, para poder opinar, para poder dizer o que... O Thiago, ele mexe com isso? Thiago Noronha?
Ele é das startups. Eu acredito que ele tem algum conhecimento, sim, nessa área, mas principalmente voltado para empreendedorismo e tal. Ele, eu acho que é mais voltado para isso, o direito no empreendedorismo. Mas, assim, questão de normatização, não sei nem o nome, a pessoa leiga, né, das exatas falando de direito aqui. Mas, enfim, das normas mesmo ali dentro, essa parte ética e tal, do que você pode e que você não pode fazer lá, né? Teve essa nova lei que saiu para... Como chama? Não sei. A lei para que você, hoje em dia, você tem que ler, concorda em tudo ali. Ah, Que sim, surgiu recentemente. LGPD. LGPD, isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Surgiu recentemente. Não me aprofundei muito nela também. Eu vi alguma coisa em relação a ela, dei uma lida, mas já faz tempo. Mas, enfim, a LGPD provavelmente ela já vem para isso, né? Para criar algumas regras ali dentro para mostrar que não é... Eu não sei se foi no Poder do Hábito, mas tinha um livro que eu li que ele falava sobre a Target. Não sei se era nesse. Falava sobre como eles analisavam os clientes pelo perfil de compra deles. Se uma pessoa comprasse muita fralda, quer dizer que ela pode estar grávida, ela manda anúncio de grávida. Aí eu acho que isso surgiu muito por causa disso também, porque a gente tá oferecendo muita informação da nossa vida para essas big techs aí a gente nem lê os termos, né? Só oferece, só concorda. Tem um episódio de South Park lá que a gente tava até comentando esses dias, né? Sobre você assinar sem ler, né? Li e concordo, mas ninguém lê, né? Convenhamos, a gente sabe muito bem disso. As empresas também sabem disso. Mas, enfim, né? A gente confia que os órgãos competentes estão proibindo eles de colocar lá, por exemplo, que você vendeu sua alma para eles, tá ligado? Dentro desses termos que você não tá lendo, né? A gente acredita nisso. O Google, por exemplo, toda vez que você está assistindo um vídeo, ele coloca lá uma pergunta, um questionário. Você prefere marcar tal, tal ou tal? Para quem que ele vai vender essa informação? Para outras marcas, né? De um dado seu, você... não entendo muito desse mundo aí cibernético aí, dessa questão de informações de dados, não entendo muito, mas é uma coisa que... Realmente, assim, o que eu entendo é que as empresas mais poderosas do mundo são as que detêm da maior quantidade de informação das pessoas. chama isso de Big Data. Big Data, Big Data é o futuro, né, cara? Quem tem mais informação que é a Google, né, a Amazon, enfim, as maiores. Mas a Amazon acho que vai extrapolar essas. O iPhone, ou a Apple, né, também. A Amazon, se ela me pede qualquer coisa, eu dou sem pensar, porque eu tenho uma confiança na marca que... Sim. Não sei, sabe? E essas empresas acabam, o Facebook também, o Meta agora, né? Essas empresas acabam dominando mesmo o mercado, porque elas têm todas as informações, cara. Tudo que ela precisa para direcionar a gente, para criar os produtos para cada segmento, elas têm tudo que elas precisam, sabe? Não é à toa que estão crescendo e vão crescer muito. Então, dominando, assim. É um monopólio mesmo. Tá se criando um monopólio através da informação. Quem tem mais informação, o governo quem fica domina pequeno, o mercado. Perto de... Exatamente. E os governos em si, eles estão preocupados, né, com isso, com tanto de poder que essas empresas têm. Né? Eu já vi alguma coisa do tipo, mas enfim. Voltando ao nosso tema principal, né? É isso, cara. Eu acho que deu pra gente explorar um pouco aí do que o celular, né, do que é o vício em redes sociais, do que o vício aí nas redes sociais pode afetar, né? Só cada um sabe dos seus objetivos, das suas metas, e é buscar, cara, se manter alinhado a isso, você ser o dono do seu dia, não deixar que outras coisas roubem seus planos, seus projetos, seu tempo, e você acordar, definir o que você precisa fazer e seguir aquilo ali, ser firme com aquilo, tendo consciência de que tudo está sendo feito para tirar a tua atenção, para te tirar do teu foco, do teu objetivo. Então, essa consciência é extremamente importante. Se você é uma pessoa que não consegue fazer isso, procura ajuda. Se você não consegue sozinho, é mais forte do que eu, e isso te incomoda, isso é uma coisa que tá te deixando mal, procura ajuda, cara. Uma ajuda de um psicólogo, e assim, vai procurar tratar, porque realmente isso hoje em dia tá se tornando um vício, e o vício é uma doença, né, cara? É uma coisa que muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho. Sim. Mas não por hoje? Eu acho que... Bom, então, só para finalizar,
é bem importante que vocês também ajudem a gente, né, com temas que a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Então coloca nos comentários, tanto no Spotify, não sei se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Amazon Music, ou pelo próprio podcast da Apple. Ou você pode também comentar aqui no YouTube, né, embaixo. E quem está ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, vou deixar um questionário para vocês responderem. Vocês comentam temas polêmicos ou não, que vocês queiram saber, que vocês queiram que a gente discuta aqui. E comentem também o que vocês acham sobre o tema, que a gente quer saber a opinião de vocês. E qualquer coisa a gente responde também. É isso aí. A ideia aqui, cara, é a gente falar de coisas assim que a gente vive, todo mundo. A gente busca entender qual que é a cabeça, quais são os problemas de pessoas jovens como nós, assim, essa faixa aí, de, enfim, que tá nesse mundo da tecnologia, da internet e tal, e trazer temas que sejam relevantes, que talvez a gente nunca tinha escutado falar, nunca tenha escutado falar em outros canais, em outros lugares. E aqui a gente pode falar de uma forma aberta, expor nossa opinião, e a gente também espera a opinião de vocês aí, o que vocês pensam, e a gente tentar chegar num consenso, e tudo com foco em evoluir, da gente conseguir desenvolvimento pessoal, né, e alcançar nossos objetivos também. Show. Beleza? Então ficamos por aqui hoje e espero vocês no próximo episódio. Não esquece de curtir, compartilhar, caso você tenha gostado, obviamente, que isso ajuda bastante a gente aqui. Valeu e até a próxima. Valeu. Manda aqui um soquinho. Oh. Show.